Olá, pessoal. Vamos falar inicialmente sobre a Revolução Russa. A Rússia, no começo do século XX, era uma nação agrária, atrasada e semi-feudal. Um império gigantesco, mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, 170 milhões de habitantes, uma multiplicidade étnica, mais de 100 línguas, sendo o russo o dominante, várias religiões, porém a Igreja Ortodoxa era oficial. Resumidamente, podemos dizer que a economia russa estava atrasada em relação a dos países ocidentais, especialmente França, Inglaterra, Estados Unidos. Ainda tinha enormes resquícios feudais. Para você ter uma ideia, o regime de servidão só foi abolido na segunda metade do século XIX. Porém, houve um processo de industrialização na Rússia. Esse processo de industrialização deveu-se a 3 fatores: os investimentos estrangeiros, o intervencionismo estatal na economia e a existência de mão de obra barata. Nasce uma classe operária. Essa classe operária vai ser influenciada pelas ideias socialistas e anarquistas. Politicamente, em pleno século XX, a Rússia era uma autocracia. O czar Nicolau II era um déspota, governava de forma autocrática, ou seja, não dava satisfações de seus atos a ninguém. Não havia um parlamento na Rússia. Em 1904, os russos se envolveram em uma guerra frente ao Japão e, surpreendentemente, foram derrotados. A derrota aguçou a crise interna. Em janeiro de 1905, uma multidão de mais ou menos 200 mil pessoas, sob a liderança do padre Gapone, levava uma petição ao czar, exigindo jornada de 8 horas, salário mínimo, enfim, alguns direitos sociais e políticos. Quem comandava a guarda imperial não teve tato de lidar com a multidão e os soldados abriram fogo. Centenas de pessoas foram mortas e o episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Surgiram os sovietes, os conselhos de operários, rebentaram greves. A insatisfação contra o czar aumenta extraordinariamente. Pressionado, o czar tem que convocar uma Duma, ou seja, uma assembleia. Os marinheiros do encouraçado Potemkin se rebelaram, mas tiveram que bater em retirada. A situação vai se amainando a partir de 1906, até o início da Primeira Guerra em 1914. Didaticamente, podemos dizer que vários fatores contribuíram para que a Rússia fosse sacudida em 1917 por 2 revoluções. O autoritarismo do czar, os escândalos na família imperial, o caso Rasputin, o pequeno Alexei, filho do czar, sofria de uma doença incurável. Rasputin, um monge siberiano, aproveitou-se da situação, tendo uma influência cada vez maior sobre a czarina. Dissoluto, imoral, era a iminência parda do regime. Acabou assassinado em 1916. Os fracassos na Primeira Guerra Mundial, com um exército mal armado, mal comandado, a Rússia sofreu uma série de reveses no conflito. As derrotas agravavam a crise interna. As desigualdades sociais, uma elite preocupada com a moda parisense, enquanto o povo vivia na mais sórdida e terrível miséria. A politização da burguesia. Muitos burgueses, apesar da burguesia ser fraca na Rússia, sonhavam com um regime parecido com o da França ou da Inglaterra. E a classe operária, cada vez mais organizada, ansiava por reformas. Em fevereiro
de 1917, o czar acaba abdicando. Formou-se um governo provisório. Esse governo provisório libertou os presos políticos, permitiu a volta dos exilados, deu liberdade à imprensa e convocou eleições para a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas esse governo não retirou a Rússia da guerra, não fez a reforma agrária, não amenizou o sofrimento da classe operária e, paulatinamente, vai perdendo apoio. A oposição a esse governo estava a cargo dos bolcheviques, os majoritários, liderados por Lenin. Lenin retornara do exílio e, nas teses de abril, conclamara todo o poder aos sovietes. Em outubro, no calendário russo, novembro, no calendário gregoriano ocidental, os bolcheviques tomaram de assalto o Palácio de Inverno em Petrogrado. Inicia-se a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista, que paulatinamente se espraia por toda a Rússia. O novo governo prometera, para chegar ao poder, paz, pão e terra. Aos soldados cansados da guerra, paz. Aos camponeses espoliados pelos latifundiários, terra. E aos operários oprimidos pela fome, pão. Se não cumprisse, fatalmente cairia. O governo bolchevique negocia a paz em separado com os alemães e assina o Tratado de Brest-Litovsk. Expropria as terras dos latifundiários da Igreja Ortodoxa e realiza uma reforma agrária. A questão do pão era mais complicada. Os que perderam o poder não se conformaram e a Rússia mergulhou em uma guerra civil. De um lado vamos ter os vermelhos, os comunistas, e do outro lado os diversos exércitos brancos. A guerra civil foi de 1918 até 1921. Nesse período, vigorou o chamado comunismo de guerra. Os lucros foram proibidos, os bens da Igreja Ortodoxa foram confiscados, as empresas estrangeiras nacionalizadas, os latifúndios expropriados. Resumindo, a estatização completa dos meios de produção. Trotsky foi o grande comandante nessa vitória dos bolcheviques na Guerra Civil. Em 1921, Lenin introduziu uma nova política econômica, a NEP, fazendo concessões à iniciativa privada. Lenin faleceu em 1924. Vamos ter a disputa pelo poder. De um lado, Stalin, socialismo em um só país. Do outro, Trotsky, a revolução permanente. Stalin leva a melhor. E com mãos de ferro, vai governar a União Soviética até sua morte, em 1953. A Itália participou da Primeira Guerra Mundial do lado das potências vitoriosas. Sua participação foi pífia, sofreu uma série de reveses, e quando dos tratados de paz, não obteve os territórios que ambicionava. O período de 1919 a 1921 foi de crise econômica e social. Greves violentas, invasões de terras, inflação, desemprego, queda do poder aquisitivo dos trabalhadores. A elite italiana temia pela bolchevização do país, ou seja, que acontecesse com a Itália aquilo que acontecera com a Rússia. A Itália era uma monarquia parlamentarista, porém os partidos não obtinham maioria absoluta e os governos, de uma forma geral, eram fracos. Foi nesse contexto que apareceu Benito Mussolini. Mussolini iniciara a sua vida política militando no Partido Socialista, mas foi expulso do partido pois defendera a participação da Itália na guerra. Em 1919, criou o chamado Fascio di Combattimento, esquadrão de ação. Os camisas negras de Mussolini
que empregavam métodos violentos contra os adversários políticos. Em 1921, nasceu o Partido Nacional Fascista, que se caracterizava por rejeitar a democracia liberal, por repudiar o marxismo, por defender um Estado forte, tudo pelo Estado, nada contra o Estado. Defendia ainda o militarismo, o expansionismo. A guerra é tudo, dizia Mussolini. O expansionismo salva. Mais vale um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. A participação do partido em termos eleitorais foi medíocre. Porém, em 1922, em outubro, os fascistas realizaram a Marcha sobre Roma e o rei Vítor Emanuel nomeou Mussolini primeiro-ministro. Mussolini era chamado pelos seus correligionários de Duce, chefe. Usava de um discurso demagógico e em 1924 os fascistas venceram as eleições parlamentares usando métodos violentos, intimidando os adversários e ainda por cima realizando fraudes eleitorais. Um deputado socialista chamado Giacomo Matteotti denunciou a farsa do regime e acabou assassinado. A partir de 1925, acelerou-se o processo de fascistização da Itália. Partido único, controle total do Estado sobre o sistema educacional, imprensa amordaçada, líderes políticos de oposição presos, exilados e muitos assassinados. Em 1929, Mussolini assinou um tratado com a Igreja, o Tratado de Latrão, quando foi criado o Estado do Vaticano. É importante lembrarmos que Mussolini chegou ao poder graças ao apoio da classe empresarial italiana. Pirelli, Agnelli e outros magnatas da indústria italiana apoiaram o Partido Fascista, pois temiam a ascensão dos comunistas. Amplos setores da Igreja Católica também apoiaram Mussolini. O Papa Pio XI chegou a dizer que Mussolini era o homem que a providência divina enviara aos italianos. Na década de 30, os italianos vão dar vazão às suas teses expansionistas, invadindo, por exemplo, a Etiópia. Mussolini já havia dominado a Albânia. Mussolini foi o primeiro político que soube usar o rádio e também o cinema como instrumento de propaganda política. Usou também os esportes e, enquanto esteve no poder, procurou manipular a opinião pública. Vai se aliar a Hitler e a Itália vai lutar na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha e do Japão. Em 1943, diante das derrotas, Mussolini vai ser deposto e em 1945 vai ser executado ao fracassar na sua tentativa de fugir para a Suíça. Os Estados Unidos. Na década de 20, houve nos Estados Unidos uma grande prosperidade material. Um presidente norte-americano chegou a dizer: "O meu povo é feliz, pois cada família tem um carro na garagem e 2 frangos na caçarola." Porém, o racismo era flagrante. A odiosa Ku Klux Klan atuava intensamente, especialmente nos estados do Sul. A lei seca, que entrou em vigor em 1920, fez com que tivéssemos o paraíso dos gangsters. Al Capone é desse período. As pessoas aplicavam intensamente nas bolsas de valores, especialmente de Nova York, e obtinham lucros estrondosos. Havia um capitalismo liberal, ou seja, o Estado praticamente não intervinha na economia. Mas em 29 ocorreu a grande crise do modo de produção capitalista. Vários fatores contribuíram para isso. A superprodução industrial e agrícola, a especulação financeira, a queda das exportações e a redução do consumo. Na medida que mecanizava-se a agricultura
e a indústria tornava-se cada vez mais sofisticada em termos tecnológicos, empregava-se menos e produzia-se mais. A Europa, que se recuperava em função da Primeira Guerra Mundial, agora importava menos dos Estados Unidos. E com isso nós tivemos queda das exportações. O subconsumo aumenta, em outras palavras. Produzia-se mais, mas a renda média do norte-americano caíra e com isso comprava-se menos. Nas bolsas, como não havia nenhum controle, as ações estavam infladas. Em outras palavras, elas eram vendidas a preços bem maiores do que de fato valiam. No dia 24 de outubro de 29, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O número de falências nos dias seguintes foi enorme. Bancos fecharam. Muitas pessoas desesperadas acabaram se suicidando. O presidente Herbert Hoover não tomou nenhuma medida efetiva, esperando que a economia de mercado restabelecesse a prosperidade. Em 1932, 17 milhões de pessoas estavam desempregadas. Hoover era candidato à reeleição, mas perdeu para o democrata Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt formou uma equipe de jovens administradores, os quais, inspirados nas ideias de Keynes, elaboraram um programa, o New Deal. Importante. O New Deal, a principal característica dele, o intervencionismo estatal na economia. Não para implantar o socialismo, não para estatizar os meios de produção, mas sim para salvar o sistema capitalista. O que o governo vai fazer? Vai realizar grandes obras públicas. Com isso vai oferecer emprego. As pessoas empregadas vão ter recursos, vão poder comprar, e com isso a agricultura vai melhorar, a indústria vai poder produzir, o comércio vai ser dinamizado. Mas só isso não bastava. O governo vai indenizar os agricultores, vai conceder empréstimos para que eles levantem as hipotecas, vai salvar bancos, vai incentivar o aumento de salários nas indústrias. Enfim, o New Deal consistiu numa série de medidas do governo, criando inclusive uma previdência social para salvar os desempregados. Paulatinamente, a economia vai se restabelecendo. O Brasil foi atingido pela crise de 29. As nossas exportações de café despencaram e politicamente nós tivemos a Revolução de 30. A crise de 29 também contribuiu para a ascensão de regimes totalitários na Espanha, na Alemanha e em Portugal.